Olá, boa noite! Tudo bem? Olá, boa noite! Bem-vindos a mais uma live. E hoje a live vai estar incrível, incrível, incrível. Hoje vamos conhecer uma vinícola que tem um pezinho lá no velho mundo, mas com aquela brasilidade que a gente ama. E eu vou falar mais para vocês. É uma vinícola pequena, mas já chegando no mercado, porque a gente soube de algumas degustações no sul que a galera adorou. Mas antes de mais nada, boa noite. Eu já vi que a Carla entrou. Boa noite, Carla. Boa Tudo bem? noite, Pessoal, a Carla! Boa todos que noite estão a aí na live, uma todos! ótima noite. Eu vi que a Josi entrou também, Eu? né? Na live. Já vi que o Eduardo Não já. posso faltar, né? Exato. Já vi que o Eduardo também já está na live. Mas, gente, hoje a gente vai ter um bate-papo incrível com o Eduardo, da Casa Dorigon. É Casa Dorigon, depois precisa até corrigir com ele se é Casa Dorigon, Dorigon. 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 Mas isso a gente vai. Ó, nosso amigo Eduardo lá de Minas acabou de entrar também. Oi, Boa noite, Eduardo. Boa noite. Boa noite, tudo bem? E você que está assistindo aí, conhece aquela pessoa que ama vinho, ainda ama vinho brasileiro e exclusivo, já pega o aviãozinho e compartilha com a galera. Exatamente, exatamente. Gente, o vinho nosso da noite, diz o Eduardo que é da linha de entrada dele. Olha a cor desse taná, tá? O vinho que a gente escolheu para experimentar hoje é o da linha 1950. Vou deixar ele contar mais sobre os vinhos, tá? Mas esse taná, ele tá um espetáculo. Sensacional. Um espetáculo, um espetáculo. Muito aromático. Demais, demais. Mas eu acho que sem mais delongas, né, Josi? Bora, Ele já chegou aí. De... Boa noite. A Dri tá aí. Boa noite, Oi, Dri. Boa Cavas noite. do Vale, grande Luiz. Tudo bem? Né? A Caia também. É Caia Alexandra. Eu sou meio cego, viu, gente? Então não estranhe se eu falar alguma coisa errada aí, pode me corrigir. Tá joia? Mas, sem mais delongas, vamos então chamar o Eduardo, Josi. Vamos. Hoje eu vou acertar de primeira hoje. Hoje vai ser de primeira. Aí, aprendendo. É isso aí. Sabe? Só que eu falei. Não tá deixando. Aí foi. Então é ao vivo. Isso. Show! Convidar. Grande Letícia! Boa noite, Letícia, tudo bem? Já vi a Lê, grande Lê. Foi. Show de bola. Boa noite. Show de bola. Vamos ver. Tudo bom, gente? Tudo bom? Boa noite. Eduardo, tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem? Como é que vocês estão aí? Legal. O áudio pra gente tá saindo legal. A imagem tá um pouquinho distorcida. Tá, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Melhorou agora? Sim, o áudio tá perfeito? Para você tá ouvindo bem? Tá, pra mim tá tudo certo, tudo Show tranquilo. de bola. Galera, se alguém tá vendo algum erro no áudio aí, ou se tá tudo bem com o áudio aí, por favor, coloca um joinha, porque se não tiver, a gente já para tudo, arruma primeiro, porque o bate-papo com essa pessoa hoje é incrível, incrível. Os vinhos são um sucesso e a história, né, dessa vinícola também, que eu falei no início e repito, é pequena, mas os vinhos já estão fazendo um barulho, né? Gigante já, né? Você tá comprovando. Com certeza. Bom, ó, botou um joinha. Aí, mãe, tudo bem? Mãe tá sempre na live, né, cara? Tá sempre tá ali, né? Mãe é mãe, cunhado e esposa. Não pode faltar na live, né? Porque se nem isso aí, eles tem que apoiar, né? O pessoal tem que apoiar. Minha cunhada também tá aqui apoiando. Minhas primas também. Opa, isso aí. Boa noite, pessoal. O Curi também, eu vi que entrou ali. Show de bola. Mas, antes de mais nada, a gente quer agradecer, né, esse espaço, a oportunidade e o tempo, que a gente sabe que, né, o tempo para vocês é um negócio meio complicado de lidar, faz tudo sozinho, então a gente sabe que o tempo é um negócio complicado, como eu estou falando para você. Então, antes de mais nada, a gente quer agradecer de coração o tempo que você está tendo com a gente, para poder contar um pouco da sua história, a oportunidade, obviamente,
de estar com os seus vinhos aqui na carta do Taça e Prosa, que são vinhos espetaculares e que com certeza, cara, as pessoas que forem experimentar ou não experimentaram ainda, têm que experimentar, porque com certeza vão se surpreender. Então, agradeço antes de mais nada esse tempo. Imagina, eu que agradeço vocês pela oportunidade aí, pela parceria e também por oportunizar não só a mim, mas todos os outros parceiros de vocês que trabalham com vocês para que conheçam um pouco mais de nós, e é muito melhor ouvir a live, ou na live, ou então depois gravado no perfil de vocês, para ficar para nós ficar conhecido e para o pessoal entender melhor o nosso estilo de trabalho e o que nós queremos proporcionar através dos nossos vinhos, né? Eu fico muito contente pelo convite e agradeço. Sensacional. Não, a gente é apaixonado por vinho nacional de produção limitada e eu acho que vinhos, né, que nem os seus, eles merecem ser levados a esse Brasilzão para que cada vez mais pessoas tenham oportunidade de experimentar e apreciar os vinhos que os pequenos produtores, né, estão fazendo, né? Hoje, no Brasil, o potencial que eles têm, que já, segundo a Deise da Costa, que é uma, né, é uma sommelier sensacional, falou na última live que os nossos vinhos já não perdem as cegas para vinho nenhum do mundo em qualidade. Isso, confesso para você, que me deixou muito feliz na última live, foi um comentário que ela fez, porque eu falei para ela, e eu sei que ela é uma pessoa que se é, se não é, não é. Então, assim, eu fiquei muito feliz vindo dela, porque realmente, como ela rodou o mundo e ela tem autoridade para falar isso, cara, então foi muito bacana saber que os nossos vinhos estão crescendo a nível mundial, né, o potencial deles. Então, é muito legal. Mas vamos parar de papo furado, porque eu gosto de falar demais. Você pode me cortar, eu falo toda a live. Quem está comigo sempre já me conhece. Quase nada. Grande, né? Roberta, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo jóia? Vamos começar então, acho que sim. Vamos conhecer quem é o Eduardo, para depois a gente, né, formação, quem ele é, para depois a gente falar um pouco do projeto Casa Dorigon. Com certeza. Então, meu nome é Eduardo Dorigon, sou enólogo e proprietário da vinícola Casa Dorigon. Eu não entrei no mundo do vinho logo depois que em teoria, eu não quis entrar no mundo do vinho. Eu gostava de degustar vinho, de beber vinho, né? Degustar eu ainda não sabia quando eu era jovem. Então nós bebia vinho de garrafão, nós bebia vinho com muito álcool, vinho com pouco álcool, e eu comecei depois que eu me formei no colégio, fiz a faculdade para agronomia fiz o vestibular para agronomia na URGS, acabei não passando e acabei fazendo faculdade de comércio exterior, que era a minha segunda opção, né? Eu fiz em outra faculdade, não na federal. Eu tinha o sonho de viajar o mundo trabalhando. Só que quando nós somos jovens, ninguém fala para nós que não é bem assim, né? Tu não vai fazer a faculdade de comércio exterior, tu vai começar a trabalhar e viajar o mundo, não é? A vida não é fácil assim, né? Se fosse fácil, todo mundo faria, né? E todo mundo entraria para isso, né? Então, basicamente, eu me formei na faculdade de comércio exterior e nesse meio tempo fui convidado a fazer a faculdade de enologia, só que eu estava estudando e trabalhando ao mesmo tempo. E para mim não era viável naquela época, né? Eu ainda estava insistindo na faculdade de comércio exterior. No último semestre, para que eu me formasse no comércio exterior, eu nunca tinha trabalhado na área, não tive oportunidade na área e só tive trabalhos administrativos atrás do computador e não é aquilo que me chama atenção. Eu acabei cansando um pouco. E eu pensei, bom, não tive oportunidade na área, vou fazer enologia. Se der errado, pelo menos eu faço vinho e bebo. Então, hoje eu estou fazendo vinho e bebo. Boa. No começo. Perder não perde. Então, eu entrei no mundo da enologia e da produção de vinhos dessa forma. Por descontentamento da minha outra profissão, da minha outra faculdade, e acabei entrando no mundo do vinho por causa disso. Logo que eu iniciei os estudos na parte de enologia, eu já comecei a trabalhar numa grande vinícola aqui de Bento. Então, basicamente, eu fiquei 10 anos e meio trabalhando na vinícola Aurora,
que é uma vinícola bem grande, a gente aprende uma Sim, escola. sim, sim. Uma vinícola que tu aprende de tudo. Eu passei por todos os setores da Aurora, desde trabalho na cantina, no laboratório, fabricação de espumantes, vinho fino, vinho comum, controle de qualidade. Então, basicamente, foi para mim foi uma escola. E nesse meio tempo, nesses 10 anos e meio que eu fiquei na Vinícola Aurora, de 2010 até 2020, na metade do ano, eu fiz curso de sommelier, fiz o ABS-RS, a Associação Brasileira de Sommelier do Rio Grande do Sul, fiz o W72, participei do Congresso Internacional do Vinho da Vinha em Mendoza, na Argentina, também no Congresso Internacional do Vinho da Vinha aqui de Bento Gonçalves. Fizemos viagens técnicas para o Uruguai para conhecer, trocar experiências. Fui para uma missão técnica na Itália, conhecemos todo o norte da Itália, eu e muitos outros enólogos também de outras vinícolas, para nós trocar conhecimentos, aprender sobre técnicas de vinificação que estão usando lá e para ver o que está acontecendo no mundo do vinho, né? Então, basicamente, para que a gente consiga fazer um vinho que nos agrade, um vinho bom, um vinho de alta qualidade, nós temos que conhecer vinhos que tenham muita qualidade. Então, de alta qualidade, referências, né? Exatamente, nós temos que estar referente, né? Nós temos que ter as referências. Quanto mais maiores e melhores, mais fácil para nós fazer um grande vinho igual aqueles que nós tomamos, né? O mundo do vinho é litragem, né? Quanto mais tu bebe, mais tu conhece, mais tu vai entendendo. Tô nesse time. Exatamente. Enquanto eu estava trabalhando na Vinícola Aurora, eu trabalhei bastante com suco de uva. Então, em 2013, eu pensei, suco de uva está crescendo as vendas, eu acho que eu vou montar uma empresa de suco de uva. Não montei. Depois foi passando o tempo, eu fui atrás de algumas terras para plantar uva, para construir vinícola, não consegui, queria virar agricultor e cuidar de algumas parreiras, também não aconteceu. Enfim, eu era um brasileiro e brasileiro a gente sabe, não faz nada nunca, né? Só quando a água bate no pescoço é que a gente começa a nadar. Boa. Então eu demorei para ir atrás de fazer um projeto solo meu. Eu sempre quis fazer alguma coisa, mas eu ainda não tinha entendido o que eu gostaria de fazer, o que eu queria fazer. Em 2020 começou a pandemia. Logo depois da pandemia eu já estava pensando em fazer uma produção de vinhos e não sabia onde, não sabia como, nem em qual lugar. Eu só sabia que eu queria produzir meu vinho. Então eu saí da Aurora e nesse meio tempo, 2020, eu fiz a primeira vinificação, que foi aqui na casa que hoje é a vinícola que eu tenho, né? Eu não sei se já estou indo muito rápido. Não, tá. Fique tranquilo. Isso aí. Então, vamos me dando as indicações aí, tá? Então, saí da Aurora. Antes de sair da Aurora, em 2020, eu fiz a primeira vinificação aqui no porão de casa, tá? Era um porão antigo, um porão que chão batido, enfim, que é esse, onde eu estou fazendo a live aqui. E o vinho ficou bem, bem interessante. E num dos dias que eu estava aqui trabalhando no vinho, o primo do meu pai chegou e falou: tu parece o teu avô. Me lembro quando nós tínhamos que colher uva e fazer vinho aqui que nem tu está fazendo. E daí me deu aquele estalo. Meu avô, a casa onde eu moro hoje, a parte de cima é a residência, embaixo é o porão onde eu tenho a vinícola. É uma vinícola no centro de Bento Gonçalves, mais precisamente no bairro São Francisco. Mas fica bem perto quem conhece Bento, do Hotel da Londer, do Hotel Viverone, da prefeitura, fica a 1 quilômetro de cada um desses lugares. Então é uma área bem central. E depois que eu me recordei que o meu avô fazia vinho no porão, eu falei, puxa vida, eu procurando lugar para fazer uma produção de vinho, para plantar uva. Não, mas eu tenho a história toda pronta aqui no meu porão. Meu avô era tanoeiro. Dentro dela, né? Exatamente. Exato.
Meu avô trabalhava com essas barricas de carvalho aqui. Ele também se aposentou na Aurora. Ele trabalhava com aquelas pipas de 100 mil litros. E ele fazia vinho no porão. Antigamente, ele construiu essa casa onde eu estou agora, ele construiu, ele e o Bisa. E para trás aqui tinha a plantação de uva Isabel. E ele chegava a fazer 2 mil litros de vinho só para tomar para a família e para fazer escambo na época, né? Então era bastante coisa para a época. E quando deu esse estalo na minha cabeça, eu falei, puxa vida, eu vou resgatar a história familiar do meu avô e vou fazer uma vinícola aqui. Eu tô com a história pronta, meu avô fazia vinho aqui, bom, meu avô, 35 anos depois que ele fazia vinho, eu vou começar a fazer vinho também. Retornar, né? Retornar às origens. Só que tinha um problema. Eu estou no meio da cidade, aqui é uma área residencial, não é área industrial. E eu pensei, será que vão me liberar? Registro no Ministério da Agricultura, Prefeitura. Então eu fiquei meio assim, eu fiquei meio agoniado. Comecei a fazer algumas pesquisas, eu vi que tem a vinícola urbana em Porto Alegre, tem vinícola urbana em Florianópolis, tem vinícola urbana por todo o mundo. Eu falei, bom, se tem em Porto Alegre, tem em Florianópolis, não vai ser em Bento, a capital do vinho brasileiro, que vão me negar a produzir vinho no meio da cidade. E nesse meio caminho eu fui indo atrás, fui pesquisando, fui a Porto Alegre, conversei com ele, conversei com o pessoal da Emater para ver como é que para deixar a vinícola toda, reformar ela, deixar toda dentro das normas do Ministério da Agricultura. Então, quando eu decidi fazer a vinícola aqui, basicamente eu demorei de um ano e meio para deixar tudo pronto para colocar a entrada para o registro e conseguir o registro, né? O meu registro faz pouco tempo que saiu, foi em abril agora, dia 6 de abril, se eu não me engano, mas eu comecei ainda no ano passado. A parte burocrática é bem complicada. Mais complicada, né? Questão de parte burocrática da prefeitura foi até um pouco mais, porque tive que fazer estudo de impacto de vizinhança, tive que a aceitação teve que passar pelo Conselho de Planejamento da cidade e, graças a Deus, como eu sou uma vinícola pequena, eu tenho nem 70 metros quadrados aqui, sendo que de produção eu devo ter 30 metros quadrados. Eles falaram, não, esse cara aí não faz nada de vinho mais para consumo quase. É doido, né? É doido. Vai fazer o quê em 30 metros quadrados de produção? Então, graças a isso, eu consegui a aprovação também na Prefeitura e no Ministério da Agricultura. Então, agora estamos aí, aprovado. A minha primeira safra comercial, que eu fiz bastante vinho, foi ano passado. Esse ano aqui eu já basicamente dupliquei a produção. Então, a gente está apostando bastante aí, produzindo vinhos com qualidade, comprando uvas de produtores que tenham respeito com o meio ambiente, com qualidade da uva, para que a gente consiga produzir o melhor no vinho para vender e oferecer para os consumidores. Sensacional. Tem 2 pontos que eu quero aproveitar a tua pausa, que são muito interessantes. Primeiro, não me leve a mal, mas ainda bem que deu tudo errado para você, esse seu caminho, porque se você perceber, e quem está acompanhando, você vê como a história é interessante, né? Você não conseguia fazer nada, mas ao mesmo tempo você estudou tudo. Viajou o mundo, conheceu outros vinhos, fez estudo. Então, assim, nada foi por acaso, né? Se você perceber, né? Sem contar a bagagem dos 10 anos, né? Na vinícola, que com certeza para você foi o ponto principal. E o segundo ponto que eu quero deixar claro para a galera, por isso que se chama a Casa do Origon, é uma vinícola urbana. E quando ele fala duplicar, ele conseguiu duplicar, né, a quantidade, ele está falando de 600 garrafas, gente. Ele fala com uma ênfase assim, né? É que para mim,
Para mim, duplicar é grande coisa, tá? Para mim, duplicar é grande coisa, porque ano passado eu produzi 2.850 litros, esse ano aqui foram quase 6.000 litros. Então, o Dividido duplicar nos não é, rótulos, né? né? O pessoal o pessoal acha, duplicou, meu Deus, o cara tá 20.000 litros por estourando, rótulo, né? vendendo. Nossa, velho, o cara cresceu demais, né? Mas não é que eu cresci demais aqui, eu sou pequeno. Eu tenho, Sim. dependendo da variedade, do rótulo, eu comecei com 50 garrafas, 60 garrafas, não, 66, na verdade. E o máximo que hoje eu tenho hoje é 937 garrafas, mas eu tenho produção com 200 garrafas, 300 garrafas, 600 Sim. garrafas, variedades. Então, eu falo duplicar, porque para mim é grande coisa, mas eu Sim. continuo pequeno, com produção limitada e exclusiva. Exato, exato, exato. E um outro ponto interessante que é legal falar, que é justamente uma das coisas que a gente presta muita atenção, e é por isso que cresce essa paixão que a gente tem, né, tanto eu quanto a Josi, desses vinhos de produção limitada. Porque o ver você falar nos metros quadrados, na quantidade de volume, você vê que essa ideia da qualidade já está fixa na cabeça. Né? O cara não está pensando em montar um barracão de 3.000 metros, produção. Não, não. Para mim aqui está ótimo. Estou feliz da vida que eu consegui duplicar, Exatamente. mas dentro dessa qualidade. Então, isso é um negócio que a gente explica para os nossos clientes que isso não tem preço. Né? Por Exatamente. isso que. Para mim, basicamente, eu quase já estou chegando na totalidade que eu quero, né? A gente sabe que o começo é difícil para todo mundo, e eu sempre tive na minha cabeça, como o espaço é pequeno, produzir até 10.000 garrafas, sei lá, produzir 1.000 garrafas de cada Cada variedade lote. ou algo do gênero, né? Nos primeiros 5 anos, né? Então agora, basicamente, no terceiro, quarto ano, eu já consiga chegar nas 10.000 garrafas e depois a gente vê o que vai fazer. E também eu queria falar sobre os vinhos, o estilo de vinho que eu faço. Hoje eu Exato. ainda, Isso é importante. hoje eu ainda não tenho produção de uvas, tá? Eu comecei comprando uvas de produtores parceiros que entregam em vinícolas já conceituadas. E ano passado eu fiz uma parceria com um produtor de uma cidade aqui perto, que fica a 25 quilômetros de Bento, e nós, em conjunto, plantamos basicamente 8 ou 9 variedades, que vai me dar ali basicamente 70% da uva que eu vou precisar. Eu já vou ter uma produção quase que própria, que ele tem uma agroindústria familiar e ele vai produzir uva para ele e para mim. Então, como eu vou dar assessoria para ele, eu consigo também dar uma assessoria na parte vitícola, na parte da agrícola de produção de uvas, né? Se precisar deixar, hoje, esse ano é um ano que deu mais calor e não vai chover, vamos deixar mais tempo no vinhedo. Vai chover, vamos colher antes. Eu consigo, é muito mais fácil para mim conversar e dar as ordens para quem está trabalhando comigo diretamente com uma produção que seja para grande parte para a minha vinícola, né? Sim. O meu estilo de vinho, falando em estilo de vinho, né? Eu sempre tive bem claro, né? Quando eu não entendia de vinho, eu gostava de tudo. Eu tomava todos os estilos de vinho, gostava de vinhos bem alcoólicos, que deixava a gente ficava tontinho um pouco mais rápido. Sim. Mas à medida que foi passando o tempo, foi diminuindo a quantidade de álcool, né? Foi diminuindo a quantidade de vinhos potentes, com muito alcoólicos, para vinhos menos alcoólicos, mais gastronômicos. E eu sempre tive bem claro isso na minha cabeça, desde quando comecei a viajar o mundo e fazer cursos de sommelier, que Sim. algumas pessoas acham que não é importante, mas é muito importante, principalmente para nós enólogos, porque nós degustamos vinhos de todo o mundo e de todo o Brasil, e nós temos uma amplitude de conhecimento através desses cursos que somente o curso de enologia, e onde nós estamos, acaba não nos trazendo. Então, foi muito importante para mim
esses cursos justamente para também definir o que eu gostaria de trabalhar sobre meus vinhos. Então, a minha ideia de produção de vinhos é geralmente não, a minha ideia de produção é ter 100% uvas da Serra Gaúcha, porque eu estou na Serra Gaúcha. A uva da Serra Gaúcha é a uva, ela tem as características de produtivas que eu quero para os meus vinhos. E qual é a característica que eu quero vinificar meus vinhos? Meus vinhos são voltados ao velho mundo e não ao novo mundo. Ah, mas nós estamos no novo mundo, mas por que tu não faz vinho do novo mundo? Porque o vinho do novo mundo tem um álcool muito presente, muito alto, nós temos uma maturação muito maior, nós temos frutas bem maduras, enfim, basicamente o potencial de maturação da uva é muito, muito superior e não é o potencial vitivinícola ou vitícola da nossa região. Nossas uvas, elas são muito mais parecidas em matéria de maturação com as uvas do Velho Mundo, de Espanha, França, Itália, do que Novo Mundo, Chile, Argentina, Estados Unidos. Então, estou buscando fazer vinhos ou vinificar as uvas da nossa região, justamente ao estilo Velho Mundo, porque elas nos dão vinhos parecidos com vinhos do Velho Mundo. Álcool mais moderado, uma acidez um pouco mais alta, um vinho mais gastronômico, um vinho mais elegante, ao invés de um gastronômico mais elegante. Exato, ao invés da uva de algumas outras regiões que tem uma maturação maior, que nos dá vinhos mais robustos, opulentos, que também são excelentes vinhos, mas eu como gostaria de elevar ou ajudar que as pessoas entendam que o terroir da Serra Gaúcha também produz excelentes vinhos. Eu busquei trabalhar somente uvas da nossa região, fazer vinhos com a maior qualidade possível e vinhos que remetem ao estilo Velho Mundo. Então, a minha ideia é vinificar ao estilo Velho Mundo. Sim, sim. Não, e o bacana é que isso você acaba extraindo mais o potencial que a própria uva e o terroir já dá, né? Exatamente. Eu sempre ouvi, todos nós ouvimos que a região da Serra Gaúcha não é uma região de uva tinta. Não, mas por que não é uma região de uva tinta? Será que antigamente a gente não entendia que estávamos no Novo Mundo e tinha que fazer vinho de Novo Mundo? Então, aí é complicado, né? Nós querer fazer um vinho e se a nossa uva não tem o potencial de fazer vinhos do Novo Mundo, né? Então, eu sempre ouvi, Serra Gaúcha é para branco e espumante. Então vamos ser teimoso, né? Vamos fazer vinho tinto. E te agradeço por isso. E te agradeço pela teimosia e tenho certeza, desculpa te cortar, Eduardo. E tenho certeza que quem experimentar os seus vinhos vai lembrar do que eu estou falando e vai agradecer o cara por ele ser teimoso também. Porque isso eu acho muito bacana. Né? É extrair o melhor que o terroir tem, extrair o melhor que a uva tem, que é justamente a função dos pequenos produtores. É o mínimo de intervenção enológica, então eles dependem. Você pode me cortar se eu estiver errado, mas eu acredito que depende 90% da uva para a produção de um bom vinho hoje, da qualidade da uva, né? Então, se você tem uma uva de qualidade, que é muito legal o que você falou, você tem uma plantação na qual você monitora. Então, já é um trabalho de produtor, enólogo, não sei qual é a palavra correta, já vendo desde a uva nascer, lá nos acompanhando todo o processo do parreiral até a hora de colher a uva e produzir o vinho. Isso eu já acho fantástico. Você tem um controle de 100%, desde o antes do nascimento, colheita, produção e garrafa. Show! Você consegue acompanhar todos os passos, né? Depois, se eu me esquecer de falar, tu me lembra desse 90% do vinho é a uva. Vamos falar do estilo de vinificação ainda bem que tu lembrou. Meu estilo de vinificação é menor intervenção.
não é que eu seja natureba, que os naturais, vinhos naturais, que não colocam sulfito, não colocam nada no vinho, não. Eu acho que para o nosso vinho começar a ter mercado, bom, tendo mercado a gente já tem desde o início da pandemia, graças a Deus, o consumo e a cabeça do consumidor já mudou a respeito dos vinhos brasileiros e hoje, quase que unanimemente, todo mundo sabe que os vinhos brasileiros são vinhos de grande potencial e de qualidade altíssima em todas as regiões que são produzidos. Mas eu defini para começar a trabalhar os meus vinhos com menor intervenção, a única coisa que eu uso é o sulfito antes quando moe a uva e depois a fermentação malolática, justamente porque o sulfito, que é o enxofre, ele acaba matando a parte de... Ele tem uma ação seletiva com as leveduras ruins ou bactérias ruins que estão presentes no próprio vinho, e ele ajuda a evitar a oxidação e também ajuda a evitar alguns problemas do vinho após a fermentação malolática. Então, para mim, isso aí é indiscutível, é necessário usar, mas fora isso, eu trabalho sempre com meus vinhos com surli, eles ficam com as borras finas, né? Então, depois da fermentação malolática, eu tiro aquelas borras mais grossas e deixo as borras finas e a 7 a 10 dias eu revolvo elas para elas subirem, entrar em contato com o vinho. Isso vai fazer com que essas borras finas, que são as leveduras mortas, elas formem cadeias mais longas, elas vão se grudando ao vinho, vão formando cadeias mais longas de manoproteínas e vai dando volume em boca e complexidade ao vinho, melhorando sabores e aromas. Então, essa é uma parte bem importante que eu gosto de trabalhar e também é uma parte que lhe ajuda a estabilizar o vinho e também a clarificar o vinho naturalmente. Eu não clarifico com insumos enológicos, não faço refrigeração forçada nos vinhos, então basicamente é uva e sulfito e encerrou. E madeira, carvalho, barrica de carvalho. E também aquela quantidadezinha só para matar o que não presta, né? Para matar o que não presta. Eu engarrafo vinho com 6 vezes menor, com a quantidade menor que a legislação permite. Então é uma quantidade super baixa, isso aí não faz mal nenhum. É só, eu digo que o vinho é como se fosse nosso filho, né? O nosso filho é pequeno, nós temos que fazer as vacinas, né? Não vamos deixar nosso filho sem isso é correto. Vamos colocar o sulfito, é a mesma coisa, temos que cuidar o vinho por si só, ele vai chegar em algum lugar, mas sempre tem que ter a nossa mão para nós indicar o caminho para que ele chegue aonde nós queremos. Então, sim. Que aí é muito do enólogo, né? Exato, eu tento trabalhar o mais natural possível pensamento, para que a própria uva ela possa expressar o que ela é, né? Exato, e expressa muito bem. Exato, somente dessa forma é que a gente vai conseguir abrir a cabeça das pessoas que ainda não têm tanto conhecimento ou não têm tanto gosto pelo brasileiro. Não, legal. Isso é muito bacana. Desculpa, te cortei de novo. Falando que tu disse que 90% do vinho é uva, então, os franceses, eles dizem 80% do vinho é a uva, 20% do vinho é a mão do enólogo, é o terroir. Eu já gosto mais da definição da filha do Angelo Gaia, que é um grande produtor italiano. Ela disse o seguinte: 40% é uva, 20% é o terroir e 40% é o saber fazer do enólogo. Porque não é só... Se nós não souber o que a gente quer, é só moer a uva, deixa ali fermentando, tira das cascas, separa as cascas do líquido, deixa no tanque. Todo mundo sabe fazer vinho. E realmente é uma coisa que todo mundo pode comprar uva no mercado e fazer vinho em casa. Vai ficar bom? Não sei. Pode ser que fique, pode ser que não. Existe uma coisa chamada sorte de principiante que fique maravilhoso, mas daí tu vai fazer a segunda vez, não fica bom. Então tem que ter, eu acredito que tem que ter a mão do enólogo justamente para
que o vinho não se desvie, que ele chegue no caminho que tu quer chegar. Show, show. É o que dá o projeto, vamos dizer assim, né? Exatamente. Desde o carreiral que fala, com essa uva eu vou fazer um vinho assim, um vinho assado, e O a sai partir antes, daí já tá na cabeça, né? ele vai cuidar. Exatamente. O vinho ele não é feito, o vinho ele não é feito na safra. O vinho ele começa antes do trabalho na vinícola, né? Eu não tenho cada safra é uma safra. Nós pequenos não temos como padronizar e nem queremos padronizar, porque a gente acha que a safra a uva ela tem que se expressar da melhor forma. Cada ano é um ano diferente, e se não ficar igual, não tem problema. Pode ficar melhor, pode ficar não tão bom, pode ficar, enfim, tudo depende da uva, tudo depende do consumidor, do gosto, mas a uva ela se expressa por si só. Então não tem nem nada. Não, legal. Antes de mais nada, só para complementar, o pessoal está perguntando descobertas, né? Quais são as variedades de uva? A gente já vai entrar, estou com todas as garrafas, ele vai falar uma a uma aí, os varietais já. O que eu quero concluir antes, são 2 pontos que você falou. O primeiro é esse mínimo de intervenção enológica. Porque muitas pessoas hoje, é justamente essa parte do entendimento, né? Ah, mas por que um vinho custa mais, outro vinho custa menos? Né? Aí tem muita parte técnica, que a gente não vai entrar muito nisso, porque o nosso fato é descomplicar, mas só uma tese bem ampla para a galera entender. Muitas das vezes você pega um vinho que ele é gostoso, mas tecnicamente ele é um vinho ruim. Porque tem muita correção, pouca uva, usa muita coisa para poder, muitos produtos químicos, né? Que muitas das vezes uns chamam de vinho, outros falam que aquilo não é um vinho, é um tipo vinho. E existem esses vinhos que quase não têm um mínimo de intervenção enológica, ou seja, basicamente vivem da uva, e entra aquilo que eu quero chegar agora, que eu acho que isso é a graça do negócio. Quando se faz um vinho, nada contra, estou só fazendo, não estou malhando pau em ninguém. Quando se faz um vinho com receita pronta, quando você compra o vinho, safra 2020, 2021, 2022, 2023, se você botar as 4 às cegas, são vinhos iguais. Quando você pega um vinho de produção limitada, que se depende, né, totalmente da uva, há o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que o vinho é exclusivo, porque né, cada safra é uma safra, e o lado ruim é que nem sempre uma safra é melhor que a outra, porque depende muito do fator clima. Então, às vezes, você vai tomar um 2021 top, você vai comprar o 2022 achando que está top, e talvez não esteja tão top assim. Isso eu acho a mágica do negócio, e as pessoas entenderem que, como realmente o trabalho do enólogo, ele até influencia, mas esse fator climático também te ajuda ou te prejudica, né? Exatamente. A questão dos vinhos comerciais, tem bastante gente que é contra os vinhos comerciais das grandes empresas, o que, na minha visão, é errado, tá? Sim. Todo vinho é vinho, e toda empresa ela trabalha o vinho da forma que ela precisa vender, né? Se tu tem uma empresa grande que produz muita quantidade de vinho, geralmente eles não vão produzir um vinho com maior esmero, com um trabalho maior, vão usar insumos enológicos, que são todos permitidos por lei, porque existe uma legislação que permite fazer isso, né? Então, todos os vinhos que as pessoas falam, os vinhos comerciais, vinhos ditos comerciais. Sim, são vinhos comerciais, mas são vinhos mais simples, são vinhos para o pessoal que está começando. Geralmente são vinhos meio secos ou vinhos doces, e quem está entrando no mundo do vinho não vai entrar tomando aquele vinho super seco ou tomando um espumante natura. Hoje o vinho suave é muito forte ainda, né? Nunca mais uma gota de vinho na boca. Então, eu não tenho nada contra, e agradeço a essas empresas grandes. Exatamente. Algumas pessoas não gostam, mas eu acho que sem elas nós não estaríamos aqui. Então, é muito importante, mas é um vinho diferente do que nós costumamos a trabalhar aqui nas pequenas vinícolas, e como eu costumo trabalhar aqui. Eu tenho 600 garrafas de um vinho. Por que eu vou fazer um vinho igual a Aurora e concorrer com a Aurora? Eu estou errado, a Aurora vai me esmagar. Eu
Eu, em matéria de quantidade, eu equivalho, sei lá, se eu for engarrafar todo o vinho que eu tenho dessa safra aqui, a Aurora demora 1 hora para engarrafar. Eu demoro um ano. Então, É a produção não para é, amanhã, né? a produção é diferente, né? Então, eu tenho que trabalhar um vinho diferenciado, eu busco trabalhar variedades diferenciadas, cortes, assemblagens diferenciados, justamente que é para poder chamar a atenção do público para me conhecer e justamente porque quem está começando, quem é pequeno, tem que chamar a atenção e vai chamar a atenção Exato, fazendo o exato, mesmo. exato. Eu, por exemplo, Bem não colocado. tenho nem eu não tenho uma uva, um vinho de Cabernet Sauvignon puro, porque todo mundo faz Cabernet Sauvignon, e é uma uva, é a rainha, o rei das uvas tintas. Entendi. Então, hoje eu ainda não tenho a ideia de vinificar um Cabernet Sauvignon puro. Não tenho a ideia. No futuro, só Deus sabe. Então, eu sempre busco variedades diferentes, técnicas diferentes, produções diferentes, justamente para poder me diferenciar, trabalhar de uma forma mais natural possível, porque eu posso trabalhar de uma forma natural e o público entende que o pequeno trabalhando de uma forma natural, com menor intervenção, o vinho pode ser bom, pode não ser bom, mas se tiver no fundo da garrafa tiver alguma borrinha de vinho ou tiver ácido tartárico Normal. precipitado, ele entende totalmente porque a gente não faz. Nós dependemos, eu dependo do frio para fazer a estabilização tartárica aqui dos meus vinhos. Eu dependo do tempo para fazer a clarificação natural do vinho e também da batonagem, né, que é levantar as Sim, borras para acelerar o processo, mas mesmo assim é trabalhoso e por isso que nós temos uma diferença de valores na questão de grandes vinícolas, grandes produções, pequenas exato. vinícolas, pequenas produções. Eu uso várias técnicas enológicas, que é justamente para fazer a melhora do vinho naturalmente, do que colocar insumos enológicos para agilizar o processo e fazer um produto mais Volume, né? standard. Isso, Volume. fazendo volume. Exatamente. Desculpa te cortar, mas é exatamente isso que foi legal tocar no assunto e deixar claro também. Eu não tenho nada contra. A única coisa que a gente sempre comenta com as pessoas, justamente, principalmente as pessoas que estão começando a tomar vinho, é a comparação que se faz com esse tipo de vinho. Ah, mas no mercado custa. Eu tenho vinho lá de R$ 19. Não, sim, mas são técnicas diferentes. Não há uma. A gente tenta educar as pessoas justamente nesse aspecto. Por isso que as lives são muito interessantes. São técnicas, conceitos, né? Obviamente, a quantidade de uva é menor do que você usa, já que você tem um nível de correção. Então, assim, são vinhos, apesar que eu já vi papo de falar, pessoas falam, é tipo vinho lá. Mas eu até entendo o que você fala, não, também é vinho, um processo de vinificação diferente ou de produção diferente. Mas é legal as pessoas entenderem, né, que há uma Exatamente. diferença entre a produção do seu vinho e outras vinícolas que seguem esse seu método de produção limitada e seguem o ritmo da uva para essas grandes vinícolas. Então, não tem como ter uma comparação de uma com a outra. Cada um tem o seu estilo. A comparação é injusta. A comparação é injusta, até Exato, porque a palavra é correta. o, o, o rendimento, nós falando em uva, o rendimento dessas grandes empresas, elas têm um maquinário que custa milhões e que tem um rendimento muito maior da uva, de 60%, 70% de uva em líquido. No máximo que eu consigo é 50% em média de rendimento. Então, o rendimento é menor, a extração, a gente consegue trabalhar mais. Eu quero deixar 2 meses no bagaço com as cascas. Não tem problema, eu faço do jeito que eu quiser. E tem também a questão de produção, né? Produção limitada. Pô, produzi 600 garrafas, mas é produção limitada. E os grandes, eles têm uma produção limitada também de alguns vinhos, e tem vinhos que têm produção limitada de 18 mil garrafas. Então, é uma diferença, né?
É Há uma uma senhora diferença de de produção 8 mil limitada, né? garrafas para 600 ou para 200. Então, vinho bom tem tudo quanto é lugar, todo mundo Sim. está comprando E o vinho vinho ruim bom. também. Não, né? Vamos ser Olha, sinceros. Tem olha, vinho ruim também tem. eu digo uma coisa, na década de 90 era difícil tu achar, ou difícil não, era mais complicado tu achar vinhos bons do que agora. Sim. Hoje é difícil tu encontrar vinho ruim no mercado. Exato. Com a graça de Deus. A qualidade aumentou, o entendimento sobre a vinificação aumentou, a de, ah, de tecnologia aumentou. Sim. Então, tá tudo melhorando e nós estamos fazendo vinhos cada vez melhores. Então, hoje é Acredito que difícil vai achar crescer muito vinho, mais ainda. vai crescer muito mais. É difícil Nos achar vinho próximos 10 brasileiro no anos, mercado. Exatamente, próximos exatamente. 10 anos, o Brasil vai estar dominando aí em muitos lugares do mundo. Pode ter certeza. Pode Eu ter certeza. não sei quanto tempo vai, mas nós estamos engatinhando ainda na enologia. Então, a gente já vê que tem no Brasil todo tem muitas regiões que estão crescendo e que estão começando a fazer um implante plantando uvas e já estão começando a vinificar em tudo quanto é lugar do Brasil. Então, só está crescendo o aumento e o interesse do brasileiro Sim, pelo, graças a Deus, também pelo vinho brasileiro. sim. E Eu também, vou pegar o justamente, gancho. oi? Vou pegar o gancho do teu comentário agora e avisar o pessoal. Para quem não assistiu a live que a gente fez com as meninas do Voo de Vinho, reflete bem o que ele falou agora. Que as meninas do sul ao norte visitaram mais de 100 vinícolas. Então, vê como esse Brasilzão, desculpa até ter te cortado, como Não, faz imagina. sentido o que ele está falando. O Brasilzão aí está caindo forte na produção de vinhos. Minas, Chapada Diamantina, Bahia. E a live passada está muito bacana, que elas contam um pouco dessa história também. Mas, Eduardo, primeiramente agradeço pela aula que você deu aí agora. É Muito isso, é só bacana. entender. Mas como diz o cara aquele da propaganda do TechPix, né? Vamos falar de coisa boa agora? Opa, opa. Né? Vamos começar pelos vinhos que você fala que são vinhos de entrada, que para mim de entrada não tem nada, mas enfim. Estou tomando o vinho da noite, é um Taná, como você sabe. Vamos começar por ele? Vou Vamos mostrar aqui lá. para o pessoal. Ó. Esse é a linha 1950, correto? Exato, É, 1950. primeiramente é o rótulo. Por que 1950? Né? Eu sou uma vinícola, embora seja meu projeto pessoal, é uma vinícola que foi inspirada, ou melhor, começada me inspirando no meu avô, que fazia vinho no porão. Então, basicamente, todas as linhas que eu tenho, elas são voltadas à família. 1950 é o ano que meu avô construiu a casa e que começou a produção de vinho aqui, no porão de casa. Então, 1950 remete ao início, não é, eu não digo que a minha vinícola existe desde 1950, embora meu avô fizesse vinho em 1950, ela remete ao início da construção da casa. Então, Casa do Origon foi construída em 1950, 1950 é o nome da primeira linha que diz respeito ao ano de construção da casa, o ano da primeira vinificação aqui onde hoje é na vinícola. Ó, aqui. Já estou vendo aqui no contrarótulo, lote 1, safra 2021, 650 garrafas produzidas. 650 garrafas. A minha ideia não é produzir muitas garrafas, até porque o espaço é limitado, bem como eu falei. Essa linha 1950, ela foi pensada para ser uma linha de entrada justamente para ter um valor mais acessível e para eu começar a entrar no mercado antes de ser conhecido, né? Porque para quem não é conhecido, para as pessoas que não sabem quem tu é, não sabem que tu faz vinho, não sabem que o teu vinho é bom ou que o teu vinho possa ser interessante, então ele tem um valor um O valor preço agregado. é o primeiro ponto, né? Exatamente, justamente
para ter uma penetração maior no mercado e começar a fazer o nome, né? Ah, eu tenho um Taná aqui, 1950, Casa do Origon. Ah, que eu gostei do vinho. Pô, olha atrás, tem o Instagram, tem o QR Code, leva para o site. Vou Isso. falar mais sobre essa vinícola. Se gostar, vinho é informação, vinho é história, não é só vinho. Quanto mais nós conhecemos a história do vinho, a história da vinícola, a história das pessoas que fazem, maior é a nossa satisfação em degustar ele. Então, eu Diferente da procuro. experiência, né? Exatamente. Eu procuro sempre linkar os rótulos com uma experiência referente à minha família, à minha vinícola e algo que seja importante para mim aqui na vinícola. Então, basicamente, esse vinho ali, 25% dele passou em barricas de carvalho americano, né, e 75% sem passagem, justamente para manter a fruta muito mais intensa do que a lembrança do carvalho, né? Ele foi trabalhado justamente para ser um vinho com taninos bem aveludados e Sim, um Sim, vinho sim. Tá muito elegante. para abrir, tomar a garrafa toda e não ter problema nenhum no dia seguinte e não ficar triste Exato. que é um vinho muito caro e tomou todo no dia. Não, esse esse é Taná, maravilhoso. ele tá maravilhoso. Aliás, vai ser difícil a gente falar o que não é, né? Porque... Exato, 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 exato. Vamos seguir a linha do 1950, então, né? Porque a gente tem também aqui o Merlot. Merlot. O Merlot, Merlot é safra 2020, né? 2020, exatamente. Exatamente. O Merlot safra 2020 foi produzida 300 garrafas só nessa safra. Eu ia falar isso agora aqui. E também é um vinho, esse é um vinho que ele foi um pouco mais elaborado, não foi necessariamente elaborado para ser um vinho de entrada, mas eu acabei colocando nessa linha justamente para iniciar as vendas logo, né? Para ficar conhecido, até toda a questão de exclusividade, de poucas garrafas. Então, quem degusta ele também acha ele bem interessante. Ele tem uma presença do carvalho bem importante, tem bastante fruta também. Ele tem ele é bem. Bom, é a safra das safras, né? 2020 foi uma safra maravilhosa para nós aqui, muita concentração de fruta, muita maturação, e foi uma safra que não vou dizer que vai ser difícil se repetir, porque nos últimos 10 anos nós estamos tendo praticamente 7 safras boas e 3 mais ou menos, então nós estamos cada vez mais tendo safras boas aqui no Rio Grande do Sul e que facilita aí muito o nosso trabalho de fazer uma vinificação de produtos de grande valor, não financeiro, mas de valor pessoal, de valor de gosto e de sabores e aromas que é bem interessante não só para nós, mas para o próprio vinho brasileiro, né? Sim. Estão falando que em Rondônia foi sucesso, hein? Merlot. Já estão Minha falando prima, aqui que em Rondônia foi sucesso. Olha que legal. vendi bastante do pessoal da Rondônia. E há quem diga que a Merlot é a uva emblemática da Serra Gaúcha, não é? A Merlot é a uva emblemática, né? Ela tem uma produção bem importante aqui no Vale dos Vinhedos, principalmente. E o interessante no Vale dos Vinhedos tem vários microclimas que tem diferentes produções de Merlot, basicamente 1 quilômetro do outro. Basicamente 1 quilômetro do outro, tu tem uma diferença do vinho, apesar de ser a mesma variedade. Eu gosto muito do Cabernet Franc, que para mim é a melhor uva tinta que existe. Ela é bem gastronômica, mas a Merlot, ela basicamente tem grandes ícones elaborados aqui no Vale do Vinhedo. Show. Show, show. Seguindo a linha, esse aqui, quando a gente experimentou os vinhos pela primeira vez, né, que a gente conheceu o Eduardo, a gente
pediu os vinhos, ele mandou para a gente provar. Eu vou falar que quando eu dei o primeiro gole nesse vinho, eu já falei, falei para ela, não precisa nem experimentar o resto. Se o resto for ruim, esse já vai entrar na carta. Sensacional. Bom, fico feliz. Recomendo fortemente esse Chardonnay. Nosso Chardonnay, ele está sendo bem... o pessoal está gostando muito dele, Demais. Porque eu não trabalhei ele para ser um vinho de guarda, eu trabalhei ele para ser um vinho jovem, fresco, frutado, Exato. uma gastronômica, uma acidez mais elevada, justamente para dar aquele frescor. Então, não trabalhei com madeira, com carvalho, trabalhei somente um pouco com as borras finas para dar aquele volume de boca e para deixar os aromas bem intensos e também para deixar a acidez um pouco acima do que a gente vê por aí. Eu gosto de vinhos brancos mais ácidos, justamente pelo frescor que eles têm. E Chardonnay realmente é isso aí que a gente experimenta, que a gente entende quando experimenta o vinho. Um frescor tremendo e um vinho bem refrescante. Bem refrescante. Foi um vinho que me chamou muito a atenção. Foi o primeiro que a gente experimentou. Foi engraçado que ele veio com a tacinha na minha mão. Eu tava aqui assistindo uma aula. Isso, eu estava assistindo uma aula. Aí ele veio com a tacinha, experimenta. Eu falei, mas o que é? Experimenta. Depois que ele falou, olha esse Chardonnay. Olha esse Chardonnay. Eu falei, eu falei para ela assim, se os vinhos dele, os outros forem todos ruins, a gente vai comprar o Chardonnay e vai colocar aqui. Pelo menos o vinho tá garantido. Topíssimo, né? E o fato de não passar por madeira é muito interessante, né? Porque realmente ele realça mais os aromas e ele fica um vinho mais fresco mesmo. Gente, falo para vocês, esse Chardonnay, fica aqui a minha dica pessoal. Esquece o Taça e Prosa agora, como eu, Anderson. Tem que experimentar. Esse não são 650, tá, gente? Esses são só 600 garrafas produzidas também. Então a gente tem, da linha de entrada, o Taná, 650 garrafas, o Merlot, apenas 300 e 600 do Chardonnay. Sensacional. Vamos sair agora da linha de entrada, segundo o proprietário da vinícola, e vamos para a linha, né, mais premium agora. Eu vou começar logo com o Taná também, porque você consegue explicar para a gente a diferença do 950 para ele, né? Agora a gente está aqui com o Taná Safra 2021. Esse rótulo já é diferente. É o Casa Dorigon, correto? Casa Dorigon, exato. Jóia. Exatamente, Casa Dorigon. Garrafas numeradas. Eu estou com a garrafa de número 44 aqui na minha mão agora. Também apenas 600 garrafas produzidas. O que difere esse Taná do Taná 1950? Antes de falar o que difere, eu fiz 600 rótulos, mas eu não tinha garrafa para engarrafar tudo, tá? Então, na verdade, eu tenho 534 garrafas engarrafadas desse vinho aí, embora eu tenha feito 600 rótulos. E para quem é pequeno... Dá 600, dá meio, então. Eu tenho 530 e poucas garrafas, porque eu sou pequeno, então para eu comprar essa garrafa aí, é a mesma garrafa do rótulo do Santaia. E eu usei o mesmo pallet para engarrafei o Santaia e engarrafei o Taná com a mesma garrafa, porque nós temos uma dificuldade intensa de achar alguns insumos e até os grandes, em alguns momentos, estão tendo dificuldade de comprar garrafas. E às vezes falta e eu não tenho como engarrafar tudo aquilo que eu preciso, né? Enfim, sobrou 50 litros, mas não tem problema. Esse Taná é diferente justamente porque ele fica 13 meses em barrica de carvalho. Então, basicamente, o mesmo o Taná bem parecido, com uvas diferentes. Eu deixei mais tempo fermentando com as cascas. Ele tem uma intensidade muito maior, até porque
a barrica de carvalho, ela nos dá um tanino muito mais potente e nos dá sabores amadeirados. Eu usei barrica americana neles e a gente sente bastante o coco, a baunilha no vinho. Ele tem um final bem persistente, bem longo, e tu sente ele bem. O taná, o nome mesmo já diz, taná é uma uva tânica, né? Ele tem os taninos, ele precisa de tempo para ficar bom. E se a gente engarrafa ele mais jovem, ele começa a amarrar nossa boca e nós não vamos ter uma degustação tão interessante do vinho. Em 13 meses, ficou 13 meses em barrica de carvalho americano, justamente para amaciar a questão dos taninos e deixar eles bem redondos em boca, que não nos amarrasse quando nós degustamos. Na verdade, eu queria deixar 12 meses, mas era época de safra, eu tinha que tirar o vinho da barrica, eu não tinha tanque para tirar e acabou ficando um mês a mais, ficou 13 meses. Mas a ideia inicial era ficar 12. Não fez mal, só melhorou o vinho. Com certeza, com certeza. E, claro que você não poderia deixar, né? Você deixou claro há uns minutos atrás agora que a sua uva preferida, né, era o Cabernet Franc. E claro que com certeza você produziu, né? Com certeza, isso não pode faltar. 600 garrafas também dessa uva. Então, o início, como eu falei, né? Eu não tinha até então muita quantidade de barricas de carvalho. Hoje eu já tenho basicamente grande parte dos meus vinhos passam por barrica, outra parte não passa por barrica. Alguns vinhos passam por menos tempo, outros por mais tempo. A Cabernet Franc eu não tinha barrica de carvalho para colocar, então o que eu fiz? Eu coloquei staves de carvalho, que nada mais é que uma aduela, que é uma dessas paredes das barricas que a gente coloca dentro do tanque de inox, ou enfim, do recipiente que está guardando o vinho, e ele vai fazer o mesmo processo que a barrica faz. Ela vai demorar, eu deixei por 6 meses, basicamente, justamente eu peguei um stave mais grosso, mais denso, justamente para demorar a passar os aromas da madeira para o vinho e fazer com que os aromas vão se integrando bem, mas bem devagar. E faz mais ou menos o que a barrica de carvalho faz, com um pouco menos de microoxigenação. Mas o resultado, eu acredito, ficou sensacional e para mim é um dos meus... que a gente experimentou. A uva para mim é a favorita, mas dos vinhos que eu tenho aqui, para mim é um dos melhores. Sim, esse vinho está espetacular. A gente experimentou, inclusive ele, o próximo que a gente vai falar, a gente levou num churrasco com amigos e colocamos na roda lá, cara. Os caras, na hora que tomaram, com churrasco ainda, que fez uma harmonização super perfeita, os caras ficaram boa. Sensacional, sensacional. O Cabernet Franc ele é muito bom porque ele tem uma acidez, ele não tem cor. A cor dele, tu não vai ver aquele violeta, aquela púrpura, ele não tem aquela intensidade que tu olha na taça e tu fala, meu Deus, é um vinho muito tinto, encorpado, mas ele tem uma elegância, ele tem uma acidez um pouquinho mais elevada, ele tem um leve mentolado. Ele é um vinho sensacional, ele é fino, ele é elegante, para mim, enfim, é demais. Para mim é uma variedade que eu simplesmente amo. Com certeza, com certeza. E um outro vinho também, que não só para mim e para a Josi, mas nessa roda de churrasco com os amigos, fez muito sucesso, com certeza foi esse Malbec. Esse Malbec, gente, ele tá espetacular. Tava me segurando para falar dele também. É um também que ficou topíssimo, né? O Malbec, esse Malbec aqui, ele fez a fermentação malolática na barrica de carvalho americano. Então, a fermentação malolática nós temos 2 fermentações no vinho, né? A alcoólica, que fermenta os açúcares da uva em álcool e gás carbônico,
E depois dessa fermentação, tem a fermentação malolática, que ela transforma o ácido málico, que é o ácido da maçã, para o ácido lático, que é o ácido do leite. Então, é como se nós mudasse o ácido da maçã verde, né? Quando a gente come a maçã verde, a gente dá aquela travada, né? Por causa que a acidez o ácido é muito dá uma entrada de acidez muito grande para um ácido muito mais leve, que é o ácido como se nós estivéssemos tomando um iogurte. Então, todos os vinhos tintos, eles devem fazer, ou é interessante que façam a fermentação malolática, porque deixa o vinho muito mais amável, muito mais harmônico, baixa um pouco a acidez e te dá um volume em boca e uma maciez muito maior quando ela é feita, né? Então, eu fiz a fermentação malolática em barrica de carvalho e deixei por 5 meses em barrica de carvalho americano. E a minha ideia não é aportar muito aroma da madeira, justamente porque eu quero que a fruta esteja em evidência. Nós temos ainda aromas de frutas vermelhas, não passadas, mas como morango, framboesa, cereja, ameixa. E nós também temos aqueles aromas que lembram a barrica de carvalho, né? Mas não é os aromas da madeira, do tostado, do coco, da baunilha, ela não mais sutis, né? São mais sutis. Começa sentindo os aromas de frutados e depois aparecem os aromas da madeira. Em boca também é a mesma coisa. É um vinho que tem um pouquinho mais elevada, um vinho bem gastronômico, e ele também está bem redondo em boca por causa do período de amadurecimento em barrica. Ele não é aquele vinho tão potente como os vinhos do Novo Mundo, é um vinho mais parecido com os Malbec lá de Cahors, da França, do que os vinhos argentinos. Legal. E até eu atropelei a conversa, eu falei dos vinhos, mas por isso que eu estou olhando para o lado aqui, com exceção do Taná, né, que tem 13% de álcool, tanto o Cabernet Franc quanto o Malbec são 12, né? Que aí cai muito naquilo que você falou, né? Um vinho mais elegante, teor alcoólico. 12%, exatamente, 12%. Tudo depende de acordo com a safra, né? A gente tem 2021 foi uma safra um pouco mais difícil, 2020 foi excelente, 2021 um pouco mais difícil e 2022 foi uma safra excelente. 2020 nós tivemos um pouco de chuva na época de maturação da uva, então a gente decidiu, por bem, colher a uva um pouquinho antes para não ter problema de sanidade da uva, e isso fez com que o vinho fosse muito mais gastronômico. Então, os vinhos desse ano aqui, basicamente, acredito que todos estão na faixa de 12,5 a 13,5 de álcool. Então, a gente vai se adaptando à safra, né? Esse ano é um ano ruim, a gente vamos colher um pouquinho mais cedo, mas eu também não fico triste por causa disso, porque eu consigo manter uma acidez mais alta, um pH mais baixo. É um vinho que vai ter uma longevidade incrível, justamente também por causa disso, né? Trabalho com madeira, com taninos da madeira, justamente para dar um pouco de volume em boca. A acidez, não me importa tanto a acidez, mas sim o pH mais baixo, justamente para ter uma maior longevidade. Show. E claro, né, vamos seguir aqui a linha, que esse aqui também, esse aqui a gente provou ele, a gente provou na noite que a conversa com você, a gente tinha provado os outros. Não tinha rótulo, esse vinho não tinha rótulo. Quando ele mandou pra gente, tava a caneta escrita num pedaço, né, com adesivo colado. Tá escrito na garrafa, né? Exatamente. Tem rótulo ainda. Santaia 2021. Um vinhaço, gente. Esse é vinhaço. Aí a gente já tá falando aí de linha premium já, né? Esse vinho aqui, teve um pessoal que veio aqui, ele falou, cara,
o teu vinho está aqui. Esse vinho está fora da curva. Esse vinho é um vinho inspirado nos super toscanos, vinhos italianos, grandes vinhos italianos, basicamente os vinhos italianos que tiveram o primeiro sucesso ao longo do tempo e ao redor do mundo. Então, são vinhos basicamente que na época da década de 70, hoje nós temos vários super toscanos, mas eu me inspirei justamente nos vinhos mais antigos, que na década de 70 foram a Bordeaux, conheceram produção de vinhos lá, trouxeram algumas variedades bordalesas, que é a Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc, para plantar na região da Toscana, que é a região da Sangiovese, e começaram a fazer vinho exclusivamente com uvas francesas. E eles não podiam vender como denominação de origem. E tiveram que ser obrigados a vender como se fosse vinho de mesa, o vinho mais barato. Só que ganhou tanta fama e foi tão bem aceito no mercado que os preços explodiram e começaram a ficar muito famosos tanto na Itália como fora da Itália, né? Então hoje alguns vinhos ou a grande parte dos vinhos super toscanos novos da Itália, ele tem em sua maioria a variedade Sangiovese e um pouco de uvas francesas. Eu resgatei o início dos super toscanos e fiz o contrário. Coloquei a maior parte dos vinhos, a maior parte do vinho é uva francesa e ao invés, que é 70% Cabernet Sauvignon, e ao invés de colocar a Merlot ou a Cabernet Franc como complemento e mais um pouco de Sangiovese, eu coloquei a Rebo. Rebo é uma uva italiana que está se adaptando super bem aqui na região da Serra Gaúcha. É o cruzamento da Merlot com a Teróldego. É uma Merlot com muito mais corpo, muito mais cor, muito mais aromas. É uma Merlot... Os italianos têm aquela rixa com os franceses, né, que eles dizem que é a Merlot melhorada. Né? Talvez não seja a Merlot melhorada, mas é uma uva excelente, a Rebo. E está se dando super bem. Então, para botar mais uma variedade italiana, eu coloquei 70% Cabernet Sauvignon, 20% Rebo e 10% Sangiovese. É um corte, pouca gente usa a Rebo em cortes, geralmente produzem a Rebo com um vinho varietal, mas eu achei que ficou muito interessante o vinho, o corte. O Cabernet Sauvignon, a gente sabe que os grandes vinhos do mundo, por mais que eu não seja o maior fã da uva Cabernet Sauvignon, eu entendo que os grandes vinhos do mundo têm como base, a espinha dorsal do vinho, a Cabernet Sauvignon. Pode pegar fora, claro, nós temos no resto do mundo grande parte dos vinhos com a maior ou quase a totalidade do vinho Cabernet Sauvignon como os vinhos mais espetaculares do mundo. Então, a Cabernet Sauvignon foi a espinha dorsal, a Rebo, ela vai nos dar, não necessariamente o corpo, mas ela vai nos dar um pouco mais de delicadeza e fruta, e a Sangiovese é uma uva que tem pouca coloração, mas ela tem uma acidez muito alta, então é ela que vai... É aquela pitadinha no sal que leva o prato de comida, a Sangiovese é a pitadinha... Aquele toque especial, né? Um toque especial que vai engrandecer o vinho. E como eu me inspirei no Super Toscano, eu me inspirei basicamente no vinho chamado Solaia, que é do Antinori, um grande produtor de uvas e vinhos italiano. Eu dei o nome de Santaia, em homenagem a Santa Teresa, que é onde eu tenho a produção de uvas hoje, né? Que a partir do ano que vem, basicamente, eu já vou receber quase 70% da uva de Santa Teresa. E Santaia, justamente porque existe o Solaia, o Ornellaia, o Sassicaia, e eu peguei o nome Santa e coloquei o Aia no final, para quem lê o rótulo e que tem o entendimento dos vinhos de Super Toscano, vai falar, deixa eu ver esse Super Toscano aqui. Vai pegar, é um Super Toscano brasileiro. E o rótulo, se a gente vê, é uma torre da igreja, né? O rótulo é a torre da igreja de Santa.
É a torre da igreja de Santa Teresa. É uma cidadezinha de 1.800 habitantes que quando eu gostaria, quando eu estava buscando terras para produzir uva e para fazer minha vinícola, lá foi um dos lugares que eu busquei e é muito interessante. É cidade pequena, maravilhosa, tem todo o centro histórico tombado e homenageei a cidade de Santa Teresa justamente por isso. Legal. Sensacional, gente. É um vinho fantástico. E eu tô vendo aqui no contrarótulo, né? Você pede, é um vinho que a gente já tem que decantar por 30 minutos, mas essa não era a pergunta padrão. Ele passa por fermentação em leveduras indígenas, né? E 6 meses sob as borras finas. E passa 9 meses em barrica de carvalho americano, é isso? Isso, exatamente. Nos vinhos tintos eu tenho como praxe fermentação indígena, fermentação espontânea com leveduras da própria uva. Fermentação malolática em todos. Surli por no mínimo 6 meses, porque já às vezes a gente vai trafegando de tanque ou precisa de um tanque grande e tem algum vinho, a gente acaba colocando para dois menores. E então, no mínimo que eu deixo os vinhos é 6 meses, mas pode chegar a 9 meses ou pode chegar a 12 meses, como é o caso do Taná, que ficou em barrica de carvalho, por 13 meses. Então, 85% do vinho ficou em barrica de carvalho, desse vinho aqui, e 15% não, que também é aquela questão. 15% vai dar um pouquinho da fruta, mas a gente vai sentir os aromas de carvalho, a gente vai sentir em boca um volume muito grande, nós vamos sentir um final longo, e aromas super interessantes. E justamente o vinho eu coloco como decantação, sugestão decantar por 30 minutos, porque ele não é filtrado, então a ideia é que todos os vinhos, se puderem decantar, vocês vão ter uma experiência melhor. Uma experiência um pouco melhor. Mas o Santai, como é um vinho mais encorpado, mais pesado, ele em teoria, ou ele vai se expressar muito melhor depois de decantado por no mínimo uns 30 minutos. Mas nada impede de abrir a garrafa, serve na taça, decanta o resto, prova logo depois de aberto e depois vai provando à medida que vai passando o tempo, até para nós conseguir entender Quanto ele abre. a evolução do vinho, né? Mas é um vinho sensacional, ele ficou fora da curva e eu não esperava que a qualidade dele fosse tão grande assim. É um vinho que eu estou muito satisfeito com ele. Sim. E olha só, eu estou com a garrafa de número 169 e eu nunca fiquei tão feliz em saber que nesse lote desse vinho, ele não fez só 600. Ele conseguiu fazer 900 garrafas, que é o que é bom, gente. Esse vinho está incrível. 937, para ser exato. Obrigado. Exatamente. Então, outra dica de ouro para quem quer ter uma experiência incrível. E realmente reforço essa dica para vocês, porque eu era um cara muito ansioso no início em tomar vinho e perdi muito vinho bom por, às vezes, não ter essa paciência. É exatamente isso. O legal é, abre um vinho, toma um gole. Você vai sentir aquele vinho meio duro. Depois que você decanta 15 minutos, bota mais um pouquinho na taça e experimenta. Aí, quando chegar nos 30, que é o que o vinho pede, aí você vai ver um vinho completamente diferente, mas você vai entender essa evolução, né, que ele faz. Assim, é uma experiência que, quando eu tive a minha primeira, hoje os vinhos eu trato ele de uma outra maneira, porque realmente não é só o beber o vinho, né? Eu sou um grande bebedor de vinho, adoro vinho, né? Mas a experiência é incrível. Eduardo, agora que eu acabei de ver que a gente já está chegando quase 1h30 de live, cara. O bate-papo está muito legal, que a hora um pouco aqui agora foi, vai. É que a hora tá voando. Mas assim, eu não posso te liberar sem antes perguntar, porque eu já vi um comentário aqui do pessoal aqui falando, fiquei sabendo que tá vindo um Pinot por aí. Essa história é real? Tá vindo um Pinot Noir.
É real, real. Nossa, eu tenho dois lançamentos. Um eu estou esperando para engarrafar. Na verdade, não é lançamento, que eu fiz uma produção piloto ano passado com 66 garrafas, e tem mais duas variedades que eu ainda não tenho produção. Então, o primeiro é um Pinot Noir. Essa foi a primeira e única uva que eu peguei fora da região da Serra Gaúcha, que vem de Encruzilhada. Eu queria conhecer também algumas outras regiões e provavelmente esse vai ser o único vinho que vai ser ser feito por mim, fora da região da Serra, desculpa, Sim. da Serra Gaúcha. Eu tenho um Pinot Noir, estilo Borgonha. Hoje está Eita, metade dele, nós. metade dele está amadurecendo em barrica de carvalho francês e provavelmente vai ficar por um ano, e eu vou cortar meio a meio, fazer uma assemblagem meio a meio entre uh, 50% passando por barrica de carvalho e 50% sem passar por barrica. Eu vou fazer esse assemblagem. É a ideia, né? Eu tenho que esperar ano Sim. que vem para ver, fazer a degustação e ver se vai ser isso mesmo, ou se eu engarrafo um sem barrica e o outro com 12 meses. Mas, enfim, é um Pinot Noir bem interessante que tá. Eu fiquei super feliz com ele. E tá bem legal, assim, é bem estilo Borgonha, tem aquele suboá, aqueles aromas de terra, de nome, é bem bacana. Eu tô muito feliz Estilo com ele. Borgonha, com certeza. Tanto é que, Muito feliz. assim, eu tenho que te fazer essa pergunta antes de partir para a próxima, que eu também estou super curioso. Você está me falando em Pinot sem e Pinot com barrica, certo? Certo? Independente da sua decisão final, eu tenho certeza que você vai deixar umas garrafas sem e umas com. Não esquece do seu amigo aqui, a gente conversa depois nos bastidores e eu vou querer uma garrafa de cada aqui, porque com certeza a experiência vai ser incrível também, né? Não, com certeza, a experiência é incrível, ainda mais a barrica francesa na variedade Pinot Noir, enfim, ela fica maravilhosa, mas a gente sempre faz os testes e deixa algumas garrafas para depois, justamente para ver, porque o vinho ele é muito subjetivo. Às vezes a gente faz uma assemblagem e a gente não gosta, e daí Acha, né? gosta de um, e depois espera uma semana, faz os mesmos assemblagens, sei lá, 5, 6 assemblagens diferentes, e quando tu vê aquele que tu não tinha gostado é o que tu acaba Eu seguindo, e acaba seguindo a então regra, né? é muito do dia, né? Então, justamente para entender os meus vinhos, a gente deixa uma amostrinha para depois e deixa lá um ano Oh, isso é muito importante. para entender o vinho vai evoluindo, né? E Com quando o vinho certeza. está para venda, também deixo sempre algumas garrafas para degustar, sei lá, daqui a 10 anos, fazer uma vertical ou algo do gênero. Oh, tá aí sim. Agora, claro que não deu tempo, né? Assim, tem um lançamento aí que eu tô super curioso e eu gostaria muito que você dividisse também, que é o vinho laranja, né? Vinho laranja, exatamente. Hoje eu faço. Ano passado eu fiz um vinho laranja da variedade Riesling Renano, que para mim é a variedade branca que eu mais gosto. Eu simplesmente amo essa variedade e não vinifiquei em branco justamente porque o branco ele tem um pouco mais. Nós temos dificuldade com o branco e nós temos que ter controle de temperatura, e para isso para pequenos volumes é bem complicado, né? Então eu decidi fazer a vinificação do Riesling Renano em laranja. O que é o vinho laranja? Basicamente é um vinho branco fermentado com as cascas como se fosse um vinho tinto. Então eu moo a uva, fermento o líquido com as cascas. Na casca nós temos taninos, né? Então a fermentação vai extrair um pouco do tanino. Como o vinho branco fermenta com a casca, ele oxida um pouquinho também, e além de oxidar, ele oxida a cor, no caso, e ele fica um pouquinho mais amarelo. Ele já sai, quando ele entra no mercado, ele já está basicamente com uma cor ouro,
ou então indo para o âmbar, né, que é o último estágio de evolução da cor do vinho branco, né? Muita gente chama de vinho âmbar, ou então vinho branco macerado. Esse ano passado eu deixei 15 dias, basicamente eu deixei 15 dias com a casca, e esse ano aqui eu deixei 21 dias com a casca. Então a gente até sente um pouquinho do tanino ao redor aqui, e como a Riesling Renano, ela tem uma acidez super alta, eu decidi fazer a fermentação malolática do vinho no branco, para diminuir um pouco a acidez, porque senão tu sente muito acidez e, opa, a gente já te dá já te deixa um pouco agoniado para quem tem problema com acidez. Então, Sim. a fermentação malolática, e essa fermentação malolática, como eu falei, ela te deixa o vinho mais amável, te deixa o vinho com mais volume em boca, e essa é a ideia. Um vinho ele não passa por barrica de carvalho. No passado eu coloquei um pedaço de um stave dentro, e esse ano aqui eu acabei privilegiando a fruta ao invés dos aromas da madeira. Então ele tem bastante aromas até aqui, ó, eu peguei uma amostra, a gente pode Olha ver, isso. não sei se dá para ver muito bem, mas ele tem uma cor já dessa safra aqui, tá? Ele tem uma cor amarelo ouro, então ele tá bem bonito, tá pronto para ser engarrafado. Tem bastante aromas de a maçã verde, damasco, flor de laranjeira, um aroma floral. Ele está super interessante. Para quem. O vinho laranja é aquela coisa. Ou tu ama ou tu odeia, né? Eu estou satisfeito com os meus vinhos laranja, mas eu digo para vocês, a primeira vez que eu provei um vinho laranja, eu odiei. 2 anos depois eu provei em barrica de carvalho. 2 anos depois eu provei o mesmo vinho engarrafado, eu falei, meu Deus, não pode ser o mesmo vinho. E talvez seja um pouco da habilidade que a gente tem que abrir, entender um pouco mais sobre o vinho, mas são vinhos que hoje em dia estão sendo bastante procurados no mercado. 50 litros do ano passado, para esse ano aqui eu fiz 500 litros, vai dar 660 garrafas, mais ou menos. 650, 660, né? Mais ou menos. Isso aí depende do rendimento, do E invase. quando fica pronto para mercado? Tá pronto, só falta chegar as garrafas. Eu estou esperando chegar as garrafas do Chile. É para ter chego em agosto. Entre julho e agosto, né? Então eu já entrei em contato com o pessoal, eles estão vendo quando vai chegar, mas eu pretendo, assim que chegar, já engarrafar basicamente no dia seguinte que chega as garrafas, e depois é só mandar fazer o rótulo e 10, 15 dias já está pronto para venda. Mas eu dependo que a garrafa chegue do Chile, né? Hoje, a questão de garrafas está muito complicada, justamente porque na pandemia aumentou as vendas, e não só de vinho, mas também de outras bebidas, e no Brasil estão dando preferência para as outras bebidas que têm uma produção muito, mas muito maior que a produção de vinho. Então, não só eu, como praticamente todas as empresas vinícolas estão buscando alternativas no Chile para trazer garrafas para cá. Chile, tem gente que traz da Itália, mas... Sim. Enfim. Sim. Não, sensacional. Eu vi que a Morgana entrou aí. Boa noite, Morgana. E ela já fez um comentário que eu fiquei com uma invejinha branca já, né? Com todo o coração, Morgana. Ela fez um comentário que sábado se for aí, quero conhecer, hein? Você está aí do lado. Né? Ela entrou em contato comigo hoje, vem uns amigos dela aí, e talvez eles apareçam aí no sábado. Mas com certeza, vamos degustar esse vinho aqui e os outros também. Degustar o Pinot do Anderson ali, ó. Degustar Boa noite. Sensacional. Mas, Eduardo, chegamos literalmente numa hora e meia de live. Eu sei que o teu dia não é fácil. Cara, tá corrido, são 10 horas da noite. E quero agradecer
de coração essa aula que você deu no início para a gente aí e, obviamente, apresentar um pouco mais dos seus vinhos, que são incríveis, né? Eu vi pelos comentários, eu não queria te interromper, mas algumas pessoas deixando os comentários de quem já degustou, né? Dando aquele feedback para a gente. Isso realça muito aqui o sentimento que a gente tem pelo vinho também. E falo para vocês de coração, experimentem esses vinhos, porque são preciosidades. O trabalho é um trabalho incrível. Eu falo em toda a live e vou repetir de novo. Todo mundo acha que dono de vinícola desce de helicóptero para trabalhar, mas a história não é bem assim, né? Ó, Morgana está ressaltando aí, ó, realmente é um baita do Malbec, fez um baita de um sucesso e vale a pena experimentar. Mas sem mais delongas, vou te deixar nas considerações finais, se eu te cortei em alguma coisa, se tem alguma coisa que você tem a acrescentar. Se não, se já falamos tudo, seus agradecimentos finais também. E mais uma vez te agradecer de coração, não só a oportunidade de trabalhar com os seus vinhos, mas a gente foi muito feliz quando você entrou em contato com a gente. Então, assim, isso é uma coisa que a gente é grato. E o que depender do Taça e Prosa, muitas e muitas pessoas vão conhecer o belíssimo trabalho que você faz em garrafa. Só falar aqui que a Adri Corrida comentou assim, ó, Adri, que bate-papo gostoso, né? Nem vemos a hora passar, né? Exato. É verdade. Eu não sabia quanto tempo tava, 1h30 aí, pô, falamos bastante, hein? Falamos, mas graças a Deus, acho que falamos tudo, né? Exatamente. Tu disse aí que é uma aula, não é uma aula, é uma conversa, né? Quem somos nós ou quem sou eu para achar que eu tenho alguma coisa a oferecer, né? A gente aprende com todo mundo, né? Vocês aprendem comigo, eu aprendo com vocês, eu aprendo com o chat aprende com nós. Eu agradeço a vocês a oportunidade de nós poder fazer essa parceria e muito mais por vocês disponibilizarem uma live que não só para os clientes de vocês, mas para todo mundo que tem o interesse de aprender sobre vinhos, que tem o interesse de conhecer vinícolas diferentes, produções diferentes e estilos de vinhos diferentes. Então, é muito importante que vocês fazem para o vinho brasileiro, para os clientes de vocês e para todo mundo aqui. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e também pela nossa parceria. Acredito que, de resto, a gente já tenha falado basicamente tudo ou quase tudo, né? Às vezes a gente acaba terminando a live falando, podia ter falado aquilo, mas acredito que o recado foi passado e que o pessoal... laranja ainda, fique tranquilo. Não tem problema. A gente anota para as próximas. Acredito que foi bem importante, bem interessante aí para quem assistiu a live também. E só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado, Anderson e Josi. Sensacional. Pessoal, uma ótima... Deixa eu encher minha taça, porque assim, você sabe que eu... Ele consegue, ele fala mais na Eu falo mais bebo, né? Eu falo tem que hidratar, né? Exatamente. Pessoal, uma ótima noite a todos. Muito obrigado por ficarem com a gente aí até o final da live. Muito obrigado mesmo. E com certeza a gente se encontra aí numa próxima live também, para que vocês conheçam belíssimos produtores, que nem o Eduardo, com essas joias raras que são esses vinhos e o potencial que o vinho nacional tem, no qual a gente é completamente apaixonado. Eduardo, uma ótima noite para vocês. Pessoal, uma ótima noite aí e até uma próxima live. Sensacional. Saúde. Falou. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, vizinho, né? Encerrar?